Só fazer uma ligação direta aqui, que teve uma avaliação na internet aqui na região, mas agora já está funcionando. Boa noite a todos, boa noite, Kelly aí representando as mulheres, vereador presidente Edu, nobres pares, um prazer aqui a gente conversar novamente aí depois de um tempo só com sessões extraordinárias, e aí a gente voltando dessa maneira virtual. Um abraço especial aí também ao pessoal da internet que nos assiste. É sempre uma novidade, né, a gente poder implantar uma maneira nova de pensar as cidades, né? Então eu quero, no dia de hoje, fazer quase que uma retrospectiva aí do que a cidade tem passado, do que as pessoas têm me pedido aí, e eu acho importante, até como um retorno. A gente que está diretamente envolvida com a política partidária, né, a gente muitas vezes sofre quase que um preconceito de algumas pessoas, que ainda existe uma imagem, né, negativa da política, por culpa também de muitos políticos que, infelizmente, acabam usando a política em benefício próprio e esquecem o principal da política, que é pensar no próximo, né? Como que a gente pode pensar a política pública, por exemplo, para a ajuda das pessoas. Então, dois assuntos que nós conversamos aí nesse tempo das sessões paralisadas, um deles foi a educação e a outra a saúde. Começando pela saúde, nós recebemos na Câmara o secretário da Saúde e o secretário da Assistência Social, e lá naquele encontro eu acho que foi muito proveitoso, porque a gente pôde conhecer um pouco também do que a cidade tem se movimentado, mas ficou muito claro também que dá para fazer muita coisa, né? Então, naquele encontro, várias perguntas foram feitas, a grande maioria, de fato, foram respondidas ali no momento, mas algumas respostas ainda ficaram, né, a gente ficou sem as respostas. Então, essa semana eu vou encaminhar e eu convido todos os vereadores, vou convidar as vereadoras também, os que não estão presentes, eu vou encaminhar ali algumas solicitações de informação. Eu acho que a gente está num momento que é importantíssimo a coleta de dados de informação para a gente poder decidir os próximos passos num bom planejamento aí, não é? Para a gente ter o prazo que a gente vai cumprir, quem vai ser o responsável, o que a gente vai fazer. Especificamente da assistência social, eu ainda estou sentindo falta de mais informações da questão do número de pessoas que receberam as cestas básicas. Não é? O ponto positivo que a educação começou a distribuir as cestas dos alunos, isso já vai ser um alívio ali para as famílias, mas eu senti falta de mais informações concretas, né? Ele até passou, né, o número de famílias que receberam, mas eu fiz uma pergunta ali especificamente, algumas famílias estão sendo rejeitadas no sentido de não cumprir o que é estabelecido pela lei. E aí eu pedi essa informação, quantas famílias não podem receber o auxílio ali através da cesta básica? De repente, a gente enxerga que esse número não é tão grande, e aí a gente pode pensar uma alternativa. Né? Um outro ponto que eu quero falar também foi a questão das lâmpadas, do asfalto. A gente aprovou, né, hoje aqui o requerimento, e também a gente fez um trabalho aí nesse período e aí de início de quarentena, da questão do asfalto. Muitas pessoas reclamando, muitos moradores reclamando da qualidade do asfalto. Então eu falei também com o Ministério Público, a gente pensou uma maneira ali mais técnica possível para poder entender e ajudar a população. Não é? A população ela se rescinde aí de uma clareza maior no tipo de trabalho que a gente tem feito. Então aí nesse período também eu fiz esse trabalho. Eu quero listar também. O comitê da Covid, ele tem trabalhado aí, pelo menos a informação que a gente recebe uma vez por semana, eles se encontram, né, se reúnem, e eu levei para eles, eu encaminhei para eles, mas eu ainda não obtive resposta, então vou usar aqui a fala livre para registrar e novamente pedir uma informação. Especificamente no caso do uso das máscaras, né, a gente recebeu alguns pedidos de ajuda mesmo, né, de pessoas com deficiência, por exemplo, o caso de autismo. Né? Existem casos que a pessoa precisa se deslocar até o médico, né? Precisa sair de casa, e nesse caso a criança com autismo ela tem uma dificuldade de utilizar a máscara. E a preocupação foram duas mães, na verdade, elas pediram essa informação. Aí a própria prefeitura me retornou, no primeiro momento, né, pedindo esse apoio para que a gente tenha informação de quantas pessoas estão passando por essa
essa situação. Mas eu acho que poderia ser mais simples, né, mais objetivo. Não é? De repente, um cadastro ali poderia isentar essas pessoas de uma possível punição. Essa é uma reivindicação. Uma outra coisa que eu quero falar especificamente aí da questão da Covid, não é? Eu até anotei aqui, e foi bem lembrado, eu acho que até o vereador Marcos ele vai até dar mais detalhes, né? Uma boa sugestão aí das moções, né? Para que a prefeitura possa pensar algo a mais. É óbvio que a gente está vivendo um momento, né, como todo mundo já sabe, diferente, novo, inesperado, e que precisa de um cuidado diferente, precisa de uma ação diferente. Se a gente pensar um pouco da questão prática, né, no sentido privado, vamos chamar assim, todo o setor privado ele consegue se sustentar de uma maneira mais ponderada, muitas vezes, né, falando das grandes empresas. Os micros e pequenos empresários precisam de ajuda. Não é? Eu sou totalmente favorável a seguir a ciência. É necessário, quanto mais a gente puder evitar as pessoas na rua, isso é muito claro para a maioria das pessoas. Porém, em nenhum momento, quando a gente fala isso, a gente não está pensando na ajuda que o pequeno empresário precisa ter. E aí eu cobro da prefeitura no sentido de o que a gente tem de plano para a cidade, que estudo que foi feito, quantos empresários e microempresários nós temos. De repente, essa moção que foi sugerida, que nós aprovamos hoje, é uma alternativa. Não é? Quanto que a cidade ela arrecadou ou ela deixou de arrecadar para poder dar um passo a mais. O que a cidade pode fazer para essas pessoas? Uma outra sugestão que eu coloquei. De repente, a prefeitura usar a rede que ela tem de informação e criar um aplicativo para que a gente possa, através dos próprios munícipes, a população de Vinhedo, identificar quais são as lojas, quais são as pessoas que prestam serviço, quais são os membros da comunidade, vamos chamar assim, quem são os verdadeiros vinhedenses que poderiam estar aí sendo divulgados no aplicativo da prefeitura, para quem precisa de uma compra delivery, de uma entrega. Não é um fato novo, óbvio, e não é a solução, mas eu gostaria que a prefeitura fizesse mais rapidamente alguns tipos de situações. Não é? Se a gente pesquisar ali no site da própria prefeitura, dá para ver lá que são mais de 30 ações, mas as ações elas precisam ser mais práticas no meu modo de entender. Por que mais práticas? Porque a população ela precisa de uma resposta rápida. Então, uma outra sugestão que eu coloquei aqui, como que a prefeitura ela pode pensar em economia? É possível refazer ou renegociar algum tipo de contrato? O quanto que a prefeitura deixou de arrecadar, mas ela pode deixar de gastar, talvez com uma manutenção que não seja urgente, né? Sendo que é óbvio, que como função do legislativo, a gente não pode ali executar, mas a gente pode dar essas ideias. Não é? Quanto de manutenção predial a gente tem na cidade previsto para 2020 e, de repente, essa manutenção ela não é corretiva? Qual a diferença? Se é uma manutenção que precisa ser feita agora, porque prejudica a população, tem que fazer. Mas será que não tem algum tipo de planejamento? De repente, uma pintura, de repente, uma troca de algum material tecnológico que pode ser deixado para 2021? Não é? Então, eu gostaria de ver da prefeitura esse tipo de estudo. É óbvio que a gente está numa novidade e toda vez que a gente tem algo novo, a gente precisa de uma criatividade diferente para desenvolver algum tipo de solução. A gente precisa deixar claro que o nosso inimigo não é a economia. O nosso inimigo também não é aquele que consegue ficar em casa. Mas o inimigo é o coronavírus, é a Covid. Então a gente precisa desse apoio da prefeitura, porque a população está receosa. Para quem presta serviço, é muito claro, né? A pessoa não tem como arrecadar dinheiro. Então, basicamente, eu vou fazer um resumo daquilo que eu enxergo aqui, que eu falei, eu vou encaminhar e eu convido todos os vereadores. Eu acho que nem precisa ser um requerimento, talvez um pedido de informação, porque é um momento de rapidez para que a população sofra o menos possível. É rápido também os 10 minutos, mesmo online, já acabou meu tempo, então quero deixar esses últimos 20 minutos aí para mandar um grande abraço e todas as energias positivas ao nosso amigo vereador Rodrigo Paixão, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível. Uma boa semana a todos, um feliz
dia de São João Paulo II aí para todos. Até mais, pessoal.